A McLaren vai ter que levantar o carro no GP do Qatar, por causa do que aconteceu em Las Vegas e supostamente no Brasil. Por que que o Adrian Newey aceitou esse posto de chefe de equipe da Aston Martin? E o que você pode esperar desse GP do Qatar de 2025 e, claro, as minhas previsões super precisas dessa corrida. Olá, eu me chamo Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui todos os dias e nesse vídeo, que é um vídeo um pouco diferente, eu vou falar de tudo isso que eu acabei de contar. Desde o que aconteceu com a McLaren até as minhas previsões mais acertadas possíveis para o próximo GP. Se você é novo por aqui, considere inscrever-se no canal e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo. Mas bem, vamos começar já com o primeiro tópico, que é um tópico bem interessante, que é o seguinte. A McLaren está numa situação bem complicada lá no GP do Qatar. Isso porque, logo depois do GP de Las Vegas, em que ela foi desclassificada com seus 2 carros, surgem aqueles rumores de que a equipe talvez estivesse com um carro baixo demais desde o início do ano. E isso vale para outras corridas, claro, do calendário. De acordo com os últimos rumores e fofocas, é que a McLaren teria descoberto, não vou dizer uma manha, mas uma maneira um pouco disfarçada de andar com o carro baixo e até mesmo bater com o carro no chão, mas sem danificar o assoalho. E que isso supostamente teria sido descoberto no GP do Brasil. E por causa disso, a FIA avisou para as equipes não fazerem a mesma coisa, e a McLaren não tinha como calcular exatamente a altura do carro, já que em tese ela nunca tinha corrido com o carro na altura adequada. Por causa disso, ela teria sido desclassificada do GP de Las Vegas como uma consequência de tudo isso. Claro, são só rumores, são só especulações, mas que é algo para a gente observar de fato o que está acontecendo com a McLaren nesse GP de Las Vegas. Claro que a performance não vai sumir do absoluto nada, não é assim que funciona. Mas se a McLaren ficar muito longe da performance que estávamos acostumados, talvez esse papo ganhe cada vez mais força na mídia, nos canais e na internet. Por outro lado, quem não está perdendo força nesse final de novembro é a Go Black, lá na Go Case. Novamente estou vindo aqui passar esse recado para você não perder o seu tempo e aproveitar essas promoções que andam tendo por lá. Tem tudo o que você precisa para sair por aí exibindo o seu time do coração ou o seu piloto do coração. Tem capinha personalizável, tem garrafa térmica personalizável, tem copo personalizado, tem mochila personalizável também. Tem um monte de coisas para você deixar do seu jeito e andar por aí com todas as suas coisas, ou até mesmo se hidratando com a água na temperatura correta ou a bebida que você queira também. Enfim, usando o cupom F nas compras acima de R$ 99 lá na GoCase, nesse mês de novembro, você ganha mais desconto do que já tem na loja, isso no final, quando você for pagar ali. Então, vá lá, aproveite, use o cupom F e não deixe de aproveitar essa ótima oportunidade de fazer algumas compras para você e até mesmo adiantar aqueles presentes de Natal que eu sei que você vai ter que entregar daqui a pouco. Agora voltemos a um outro assunto bem importante aqui nesse vídeo. O Adrian Newey é o novo chefe de equipe da Aston Martin. Você algum dia esperou escutar isso um dia? Pois é, isso está acontecendo. O Adrian Newey aceitou o cargo de chefe da Aston Martin. Eu até fiz um vídeo aqui sobre isso e vou só explicar o que aconteceu logo depois daquele vídeo. É que o Adrian Newey supostamente tinha um pequeno problema, uma desavença com Andy Cowell, o atual chefe de equipe da Aston Martin, e o pessoal tentou até mesmo, o pessoal pensou em demitir o Andy Cowell, o pessoal pensou em trazer o Andrea Seidel, que era da Sauber e da McLaren, e trazer o Christian Horner, mas eles resolveram colocar as coisas em pratos limpos. O que aconteceu? Dividiram funções. Enquanto o Andy Cowell vai ficar responsável como o cara que vai fazer a ponte entre a equipe e a Honda, nova fornecedora de motores da equipe Aston Martin, Andy Cowell, que trabalhava justamente na divisão de motores da Mercedes um tempo atrás, enquanto o Adrian Newey vai dividir as funções em que ele vai controlar a equipe técnica e também controlar as operações de pista. Um movimento surpreendente a se tratar que o Newey outro dia sempre quis ter o controle de uma equipe, sempre quis ter a sua voz bem mais respeitada dentro das equipes em que estava. Isso aconteceu na Williams, aconteceu na McLaren, aconteceu agora na Red Bull, e finalmente uma equipe vai dar um controle total para ele controlar a operação, e como vai ser o caso da Aston Martin agora. Eu estou muito curioso para ver como vai ser o resultado disso,
porque é a primeira vez em que nós veremos um cara assim, e há da gente falar também de um outro fenômeno que está acontecendo na Fórmula 1, que é cada vez mais chefes de equipe com conhecimento técnico dos carros, ou melhor, cada vez mais engenheiros como chefes de equipe. Isso acontece na Haas, isso acontece na própria Red Bull, isso acontece na Visa, Cash App, ou Vicarb, ou Racing Bulls, e agora está acontecendo na Aston Martin também. É um movimento curioso, é um movimento que pode aproximar as equipes de fato do auge, do pico de inovação da Fórmula 1 daqui a alguns anos. É algo para a gente ficar de olho e pelo visto está dando certo. No caso da Haas, por exemplo, é uma melhora muito significativa. Talvez aconteça a mesma coisa na Aston Martin. E enfim, depois de falar desses dois assuntos que eu poderia fazer um vídeo sobre, mas enfim, vou deixar para outro dia, agora vamos às previsões do GP do Qatar. Mas antes, o que esperar dessa corrida? Primeiro ponto, já tem em mente muito calor e pit stops obrigatórios. Bem como aconteceu em Mônaco, o GP do Qatar vai exigir 2 paradas obrigatórias na corrida do domingo. Isso acontece porque a Pirelli analisou os pneus de 2024 e percebeu um desgaste excessivo, principalmente no pneu dianteiro esquerdo. A depender das configurações da pista, isso auto se explica. Por causa disso, ela determinou que obrigatoriamente os pilotos só podem fazer 25 voltas no máximo por stint. E como a corrida tem bem mais do que 50 voltas, cada piloto vai ter que fazer 2 paradas obrigatórias. Então ele começa com o pneu, faz uma parada, faz outra e termina a corrida. Ou seja, uma corrida que teremos de uma maneira bem mais previsível, porém nós teremos 2 chances de uma equipe estragar a corrida do seu próprio piloto de algum jeito. Esse recado é para você, McLaren, é isso mesmo. Tem essa questão bem importante também. E enquanto os pilotos brigam pelo campeonato deles, as equipes também brigam pelo vice. A Mercedes já tem uma pequena vantagem, dificilmente vai perder esse segundo lugar, mas tem a sombra de Red Bull e Ferrari para atrapalhar a vida dela de algum jeito. E ela também pode acabar atrapalhando a vida de outra equipe, no caso da McLaren ou da própria Red Bull de Max Verstappen. Agora vamos aos palpites. No GP do Brasil, no GP de São Paulo, eu acabei dando uma zicada no Max. Tá, essa previsão não é de propósito para zicar ele, então eu até quero que ele ganhe. Mas vamos lá. Vitória na sprint. Vai ser do Verstappen, que é para acender toda aquela questão do desempenho do carro da McLaren, que ela teve que levantar e tal. Chega na pole position, quem marca a pole position é o Max também. Ou uma Mercedes. É, isso mesmo. Talvez o Antonelli. E agora vamos ao pódio. Vamos lá, não é bem uma previsão isso daqui, é mais o que eu quero que aconteça. Primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, Lando Norris. E terceiro lugar, George Russell. Ou até digo, Max, Russell, Lando. E em quarto viria o Piastri. Tá aí a informação para você. E aí, fica também o recado, tá? Isso aqui ainda manteria o campeonato vivo. Porque se o Norris sair do Qatar com 2 pontos a mais do que o Verstappen ou o Piastri, por exemplo, se ele chegar em Abu Dhabi com 27 pontos de vantagem ou 26 pontos de vantagem, o campeonato acabou. Já era, tá? A vantagem que ele tem de 24 pontos, ele só precisa de 2 a mais do que Max e Piastri para ser campeão. Em resumo, se ele vencer a corrida principal no domingo e fizer uma corrida sprint decente, ele é o campeão de 2025. Talvez teremos a definição do campeão nesse campeonato, ou melhor, a definição do campeão nessa corrida, ou talvez a definição de uma tripla disputa pelo título. Porque já imaginou, por exemplo, o Lando abandona e o Verstappen ganha a corrida principal? Seria uma virada histórica e o GP de Abu Dhabi seria insano. Mas é algo pra gente analisar ainda com calma logo depois. Senhores, eu quero saber os seus palpites e suas opiniões sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui falando de Fórmula 1. Bom, agora vamos torcer para que o GP de Abu Dhabi corra... Que o GP do Qatar corra tudo bem e que nós tenhamos uma corrida excelente para assistir. Caso você queira assistir comigo, com os outros meninos, o Fred Ginza do Clube da Fórmula 1 e Kevin Nicholas do Primeira Fila Fórmula 1 e o nosso editor, o Luiz Columbano, não esqueça de ir no canal Que Pódio é Esse aqui no YouTube para assistir a live da gente, que vai estar rolando meia hora antes da corrida e, claro, durante toda a corrida, sem imagens, apenas com as nossas câmeras reagindo a tudo aquilo.
ok? Então eu espero vocês lá e de fato, de novo, espero uma corrida excelente, porque o Qatar não pode ter a sua corrida acabando justamente na penúltima corrida. Não pode ter o campeonato acabando justamente na penúltima corrida. Até o próximo.